Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir o nosso podcast. Estamos iniciando o nosso podcast Papo Reto JPC, eu e o jornalista Lélio Soares. Hoje conosco aqui o Dr. Juraci Cavalcante, presidente do IGES. Muito bom dia. Bom dia, doutor Lélio Soares, a voz do povo do DF. Tudo bem, doutor Juraci? Olá, bom dia Lélio, boa tarde ou boa noite, dependendo de conforme os ouvintes irão nos assistir. Bom dia, bueno. É um enorme prazer participar desse podcast, Papo Reto JPC. É importantíssimo esse tipo de conversa, é importante debater saúde, buscar soluções em conjunto, ouvir o que a população tem a nos dizer, de trazer de oportunidades e ouvir de vocês. Vocês são pessoas comunicadoras que podem nos trazer alguns pontos importantes a serem discutidos para nós mostrarmos um pouco do nosso trabalho à população. Exatamente. Doutor Bueno, doutor Juraci já está à frente do IGES aí há mais de 120 dias, né? Então estamos querendo saber do doutor Juraci como é que estão os desafios do doutor Juraci. Lélio, primeiramente eu até queria me apresentar aos senhores, aos ouvintes. Então, meu nome é Juraci Cavalcante, eu sou médico de formação. Certo. Tá? Comecei minha formação com a pretensão de seguir o caminho da anestesiologia, mas fui puxado de maneira natural para a gestão. Fiz curso de gestão hospitalar pelo Albert Einstein, fiz curso de gestão interpessoal pela Escola Daily Carnegie, fiz curso de internação médica e muitos outros cursos que agregam hoje para compor a formação de gestor hospitalar. Antes do Instituto, eu era diretor de um hospital privado aqui no Distrito Federal, a qual fiquei ali por volta de 3 anos como diretor, até recebi o convite para assumir essa grande missão, que é cuidar da saúde da população. Apesar de novo, já tem uma vasta experiência, né, doutor? Bom, realmente uma missão. Hoje eu estou com 38 anos, sempre coloquei Deus à frente das minhas decisões, das minhas escolhas. Hoje é difícil um médico tomar uma decisão de qual caminho seguir, se ele vai para assistência, se ele vai para gestão, porque você tem uma formação voltada somente para assistência. E a partir do momento que você se depara com esse momento, eu vou para o caminho da gestão, obrigatoriamente você distancia um pouco da assistência. Então foi uma decisão difícil que eu tive que tomar na vida, mas conforme eu coloquei, eu sempre coloco minhas decisões à frente, com Deus à frente para tomar a melhor decisão. E hoje, graças a Deus, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, porque eu pude perceber que, como médico, eu estaria cuidando de algumas dezenas, centenas de vidas. Como gestor, hoje eu posso proporcionar um pouco, abrir esse leque para a população, está transformando várias vidas, né? E isso foi uma das coisas que me motivou a seguir adiante e a estar em constante aprendizado. É interessante colocar aqui algo que eu sempre busquei, foi sempre buscar um aprendizado, sempre estudar sobre coisas novas. Porque quando se trata de gestão da parte médica, nós não aprendemos isso na faculdade. Então, o médico hoje ele sai da carreira e vários outros profissionais de saúde sem um tino, sem uma matéria de gestão. E isso hoje a gente pode perceber que tem um impacto gigantesco quando esse médico vai para assistência, né? No caso, falando em gestão de maneira ampla, você tem um médico ou um profissional de saúde que conheça o que é uma cadeia de suprimentos, conheça qual é o impacto daquela caneta dele ali no faturamento, qual o impacto daquele paciente ficar mais tempo ali. Então é toda uma cadeia que você começa a ter mais consciência quando você estuda gestão. Então hoje eu estou à frente aí nesses 120 dias, à frente do Instituto, e nesses 120 dias aí eu tenho buscado trazer o meu melhor, tá? Para os colaboradores. Hoje eu tenho muito esse sentimento de integração do time, nós não fazemos nada sozinho, não adianta você ter uma boa ideia se você não tem um time que compra essa ideia, se você não tem uma motivação para que nós coloquemos essa ideia na prática, né? Então é um grande desafio, mas estou super motivado e com muita dedicação para fazer transformações. Doutor Juraci, o senhor chega ao IGES, o senhor encontra a estrutura com 2 hospitais e 13 UPAs, é isso mesmo? Isso, hoje o Instituto de Gestão Estratégica, ele cuida, né, digamos assim, ele faz a gestão de 2 hospitais, o Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria, e 13 UPAs, tá?
Há algumas UPAs aí com previsão de construção. Então hoje nós temos um ecossistema de saúde amplo, com cerca de 10 mil colaboradores envolvidos em toda essa sistemática. Certo. Eu queria que o senhor falasse sobre a eficiência e efetividade desse sistema todo. Então, Bueno, hoje o que eu trouxe para o Instituto como modelo de gestão, e foi algo que eu aprendi quando fui fazer pós-graduação, o modelo da governança clínica. A governança clínica, para que os senhores entendam, os ouvintes, é importante a gente fazer uma retrospectiva. O sistema de saúde britânico, ele foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão de você ter um sistema de saúde único para beneficiar a população começou na Grã-Bretanha. Esse sistema de saúde que ele foi, digamos, um motivador para a construção do SUS. Então, o SUS ele é espelhado no modelo de saúde britânico. O que pôde se perceber? Mais ou menos em 1997, quando o modelo de saúde britânico ele começou a apresentar alguns problemas, houve uma construção entre os gestores, tá, para desenvolver uma metodologia para sanar os problemas que foram detectados à época. Então, nasce-se na Grã-Bretanha a governança clínica em 1997. E o Brasil passou a adotar a governança clínica ali em meados de 2002. Então, o que é governança clínica? A governança clínica, ela hoje, é um modelo de gestão que contempla 7 pilares. Então, nesses pilares nós temos lá, você tem efetividade e eficiência clínica, você tem a questão da gestão de pessoas, tá? Você tem a questão da transparência, pesquisa de clima organizacional. Então, ele é um modelo que é amplo. Então, eu trouxe esse modelo porque esse modelo hoje é o que há de melhor a ser seguido, tanto pelo público como pelo privado, e ele engloba particularmente vários dos problemas que a gente tem hoje na assistência que se refere à gestão. Modelo de gestão. É um modelo de gestão. Só fazendo um adendo aí, como o senhor veio da iniciativa privada, o que mais lhe chocou quando encontrou a rede pública? Olha, o que mais me chocou, primeiro, foi o seguinte, ver essas filas que estão aí. É uma fila no pronto-socorro, é uma fila de cirurgia, tá? Digamos, não ter uma eficiência para girar leito. Então, isso, quando eu me deparei, foi uma das primeiras coisas que a gente colocou, vamos mapear isso, porque nós temos a oportunidade de melhorar, tá? Então, para ser bem, de maneira mais específica, hoje, se eu tenho um paciente que adentra no hospital para fazer uma cirurgia, o quanto mais rápido eu fizer essa cirurgia dele, mais rápido eu vago um leito para um novo paciente. Tá? Então, quando a gente fala de eficiência e efetividade, é nesse sentido. Eu preciso ser eficiente para ser efetivo. Então, a partir do momento que você cria mecanismo, que você cria uma estrutura para ter um melhor giro desse leito, eu consigo ter mais internações sem precisar abrir novos leitos. Então, o primeiro passo é eu detectar a minha ineficiência. A partir do momento que eu detecto a minha ineficiência, eu tenho que ter um planejamento para sanar essa minha ineficiência. E eu tenho certeza, e isso a gente está trabalhando de maneira incessante, que com a correção dessas ineficiências, eu vou ter mais leitos abertos, entre aspas, porque esse leito hoje, se ele fica muito ocupado, eu não consigo ter o giro. E estamos também tentando trabalhar a linha de cuidado desse paciente, para esse paciente ter um melhor prognóstico. Então, hoje, o Instituto, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós estamos tentando buscar o melhor mesmo para o paciente ser bem atendido. Esse paciente ele tem que ter, hoje, uma boa experiência desde a recepção até a sua alta. Então, quando a gente coloca jornada do paciente, é toda a jornada que ele faz no hospital. Se eu tenho falha em alguma dessa jornada, a percepção do paciente vai ficar por conta dessa falha. Ele pode ter sido bem atendido na recepção, ter sido bem atendido pelo médico, mas se ele teve algum problema durante a jornada de qualquer outra equipe, ele fez uma quebra de toda essa cadeia. Então, essa jornada do paciente hoje, ela está sendo estudada, tá? E para tentar ter oportunidade de melhoria em cada etapa. Certo.
eu também advogo na área criminal e eu noto que a população às vezes não confunde as finalidades do hospital da Secretaria da Saúde com a UPA do IGES. Então, por exemplo, uma pessoa baleada, ela chega na UPA e a UPA normalmente, vamos supor, a UPA da Samambaia. A UPA da Samambaia encaminha para o Hospital de Samambaia. A UPA de Vicente Pires encaminha para o Hospital de Base, por exemplo, ou até para o HRT, não sei. Como que a população pode discernir o que compete ao IGES e o que compete à Secretaria de Saúde com relação à internação? Porque existe um conceito errado, salvo engano, que a UPA é interna, né? É isso mesmo? Não, na realidade é o seguinte, hoje, é importante ressaltar aqui para os senhores e para os ouvintes, nós estamos muito integrados à Secretaria de Saúde. A parceria com a secretária, a doutora Lucilene, ela tem sido excelente para discutir, porque aqui nós temos tentado trazer a ideia que não é SES, não é IGES. A gente tem uma rede de saúde, um complementa o outro, outro complementa o outro. Então, como eu tenho estruturas de saúde terciárias, que é o hospital de base, o que é terciário? Ele pega alta complexidade. Então, você tem alta complexidade no hospital de base, tem alta complexidade no hospital de Santa Maria. Então, a regulação, chegou um paciente com um AVC, numa UPA. Nós inserimos esse paciente num complexo regulador, que esse paciente, o complexo vai verificar qual hospital é terciário de referência, tá, para tratamento de AVC. E é aí que surge esses direcionamentos. Então, tem assim, nós temos uma rede de saúde, dependendo do que o paciente tem, é utilizada essa rede. Então não é uma transferência aleatória que fica por base. Porque o gestor da UPA quer ir por base. Não. Tem um complexo que regula isso. Tá? Então é importante que a população tenha ciência disso. E assim, nós temos hospitais terciários da SES que recebem esse espaço. Você falou do baleado, então. Você tem uma equipe de cirurgia no hospital terciário da SES, ele vai ser direcionado de acordo com o que foi acordado pela região, porque você tem um hospital terciário próximo a uma UPA que recebe esse paciente, que você está mais próximo, tem condição de resolver o problema daquele paciente ali. Mas isso tudo é uma política desenhada entre SES e IGES e o complexo regulador. O que é importante, até aproveitar esse tema, porque hoje é importante sim, a gente tentar trazer a cultura para os pacientes de quando ele deve procurar uma UPA, de quando ele deve procurar uma UBS, de quando ele deve procurar um hospital de alta complexidade. Porque a partir do momento que ele tem discernimento, eu vou citar um exemplo. O paciente está com dor de garganta, por exemplo. A dor de garganta poderia ser resolvida numa UBS, não na UPA. Tá? Não que esse paciente não possa ir para uma UPA, nós estamos lá para atender toda a população. Mas é importante que a população saiba. Eu sei que há uma deficiência nessa comunicação. Eu acho que isso poderia ter sido, assim, pode ser trabalhado até na parte da educação das próprias crianças, que elas já vão chegar ali na fase adulta com esse pensamento. Porque você tem um sistema de saúde e cada um com sua complexidade. Então, se eu tenho um hospital de base que é focado em alta complexidade, alguns casos simples não é o paciente procurar ali, procurar outras unidades. Então, esse é um trabalho que a gente já tem feito junto à Secretaria de Saúde, porque o intuito é educar a população. Doutor, então, o relacionamento do IGES com a Secretaria de Saúde, né, é muito bom, né, esse relacionamento. Então, vocês têm esse intercâmbio muito proveitoso, né? Sim, a doutora Lucilene é uma colega de profissão, já a conhecia, uma pessoa que eu tenho extrema admiração. E o que nós temos buscado? Se hoje eu tenho um problema de saúde que impacta a população, a ideia é o que a Secretaria e o que o IGES podem unir força para sanar esse problema. Eu vou citar um problema recente que nós estávamos vivenciando, que é a questão da oncologia. Nós temos uma fila de oncologia que ultrapassava 700 pacientes na primeira consulta. E nós unimos forças
colocamos as equipes em conjunto e desenhamos um planejamento na qual o hospital de base ampliou o número de atendimentos para oncologia. Então, nessa sistemática, nós contratamos mais oncologistas, aumentamos o número de turnos de atendimento, mas isso foi algo consensuável. Então, o diálogo é bem importante. Nós temos que tratar o problema de maneira ampla, com o diálogo, porque um pode complementar o outro. Tá? Então, assim, é por isso que eu estou colocando mais uma vez que cada vez mais nós temos que tentar trabalhar. Não é SES, não é IGES, é rede, é uma rede de saúde. Tá? Porque se hoje eu tenho um paciente que necessita ir para uma rede SES, digamos, ser transferida, eu preciso que isso funcione de maneira rápida, porque quanto mais eu giro o paciente, eu tenho maior capacidade de atender pacientes que necessitam desse momento. Né? Então é gratificante, porque a gente verifica o empenho dos profissionais que estão vindo na conta também, querer fazer acontecer, e sente também esse sentimento dos colaboradores, dos servidores da Secretaria de Saúde, em estar mudando um pouco esse estigma que tinha entre SES e Instituto. Eu acho que a partir do momento que nós quebramos alguns paradigmas, quem vai ganhar é a população. Teve um crescimento do pessoal? No Instituto? Isso. Na realidade, por exemplo, para essa questão da oncologia, nós ampliamos, nós contratamos novos oncologistas. Então, o que é importante é que o Instituto tem maior facilidade de contratar pessoas, foi para isso que ele foi criado, para contratar mais rápido, para comprar mais rápido, para gerar mais eficiência e efetividade. Mais desburocratização. Desburocratização. Então, conseguimos efetividade na contratação dos oncologistas e rapidamente a gente conseguiu colocar o plano de ação em execução. Um plano que hoje está completando um mês e pouquinho que iniciou. E assim, é gratificante porque nós tivemos feedback de muitos pacientes que estavam aguardando há um tempo e hoje estão conseguindo ser atendidos. Diminuiu a fila de cirurgia, né? Nós diminuímos a fila de primeira consulta. Porque a oncologia, você tem a consulta com o oncologista, a depender dessa consulta, esse paciente ele vai fazer uma quimioterapia, para depois ter a programação cirúrgica. Então, esse paciente ele tem uma linha de cuidado. Então, assim, nós não conseguimos predizer da fila quantos pacientes são para cirurgia, quantos pacientes são para quimioterapia. Então, a partir do momento que eles são atendidos, nós tínhamos retaguarda para não afunilar depois. Se eu atender todo mundo aqui, ele pode afunilar ou aqui na cirurgia, ou aqui na quimioterapia. Então nós ampliamos algumas dessas etapas aqui para não afunilar. Doutor, eu vou ser rápido porque o tempo está se esgotando, né, do podcast. Eu queria que o senhor falasse da importância da transparência e aproveitasse e falasse da aquisição do tomógrafo odontológico em Santa Maria, que é algo pioneiro, salvo engano. Bueno, esse é um tema bastante interessante, porque hoje, apesar de ser médico, tem a cabeça muito tecnológica. Então, assim, eu acho que a tecnologia hoje ela veio para somar, e veio para somar no seguinte sentido: se você tem tecnologia, você tem uma melhor gestão de dados. E uma gestão de dados efetiva, digamos assim, que você tem dados que são validados, você tem maior facilidade para prever problemas, ter previsibilidade e para tomar decisão. Tá? Hoje a gente não pode tomar decisões às cegas, tem que estar baseado em números para eu poder tomar uma decisão se eu vou contratar médico, se eu vou ampliar um serviço ou não. Então, o que nós temos tentado trazer aqui para o Instituto? Incremento de tecnologia. E isso nós temos feito. Então, por que eu estou colocando a questão da tecnologia? É porque hoje nós utilizamos um sistema de gestão chamado MV. É um sistema excelente para gestão hospitalar. É um sistema que hoje, na América Latina, que se destaca, porque ele está na América Latina. E o que nós estamos tentando aproveitar é a capacidade máxima desse sistema. Porque a partir do momento que eu tenho esse sistema bem formatado, eu consigo ter uma transparência dos meus números para a população. Então, hoje, se vocês forem acessar o site do Instituto, no portal da Transparência, vocês já podem observar uma mudança.
Então lá nós estamos com contratos dentro do portal da transparência, estamos com medicamentos dentro do portal da transparência, tá? E inúmeros outros quesitos. Então assim, é importante trabalhar essa questão da transparência cada vez mais, e isso vai ser muito com o incremento da tecnologia. Certo. Sobre rastreabilidade de medicamentos, o que o senhor poderia dizer? Então, hoje a rastreabilidade de medicamentos é o seguinte: iniciamos essa rastreabilidade por Santa Maria, que é justamente a questão da tecnologia. Hoje eu preciso ter controle da minha cadeia histórica. Hoje, quando você fala em números, 53, isso é um número Brasil, tá? 53% do custo com saúde é desperdício. E desperdício a gente coloca no sentido amplo. É medicamento, é paciente que não precisaria ter internado aquele número de dias. Então, a rastreabilidade ela é um dos fatores para acessar esse desperdício. Ela começou por Santa Maria e a ideia é ampliar para todo o Instituto, tá? Para depois iniciar pelo base e pelas outras. Mas é um projeto que realmente a gente parabenizou muito a equipe. Foi um projeto que foi realizado de maneira muito rápida, mas por conta do envolvimento dos gestores e dos colaboradores da ponta. Ok. Então vamos encerrando, né, Lélio? Nós queremos agradecer ao Dr. Juraci Cavalcante, presidente do IGES. Foi um super prazer tê-lo conosco no nosso podcast. Desejo felicidades à frente do Instituto, né? Que dure por muito tempo, né? Essa gestão. Muito obrigado. O Lélio também vai agradecer. Foi uma aula aqui de IGES hoje, viu, doutor? Foi Muito obrigado. prazer muito grande estar aqui com o doutor Juraci, tá bom? E esperamos estar outras vezes aqui com você, viu, doutor? E agradecer a Roberta, né? Agradecer a Roberta aí. Nossa assessora de comunicação do IGES. Exato. Abraço, gente. Eu que agradeço, Lélio Bueno, pela oportunidade, tá? O IGES está de portas abertas para sempre estar discutindo, sempre estar trazendo o que vocês necessitarem de utilidade para a população. E obrigado a toda a equipe aqui envolvida na construção desse podcast. Então, Forte até o abraço. próximo programa. Obrigado.